Como esquecer, né, gente? Como não se alegrar quando a gente ouve e vê essa vinheta, porque é o momento do nosso encontro. Que delícia! O nosso canal está crescendo, está bombando. Muito obrigada pelo prestígio da sua audiência. Continue se inscrevendo, tá bom? Vai lá, curte, comenta, dê seu pitaco, dê sugestão de pauta. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não estou vestida de vermelho à toa, eu não estou com essa Nossa Senhora Maria Valei-me ao fundo, e nem à toa estamos com a presença incrível de Estrelízia. Sabe por quê? Essas orquídeas maravilhosas, no tom da espiritualidade, roxa, olha que coisa mais linda, colorindo aqui, dando esse astral maravilhoso ao nosso programa, ao nosso encontro, para falar de uma figura que eu respeito, que é minha estrela guia, que é minha inspiração, independentemente do estágio, do nível ou do andar que ela ocupe. Sim, eu estou falando da nossa grande estrela, da nossa amada Hebe Camargo. Estivemos aqui já falando a respeito dela com o Marcelo, filho, e foi uma entrevista maravilhosa. E agora eu encontro essa pessoa, essa raridade, essa celebridade, sim, porque ele é maquiador de celebridades. E quem sabe ainda dá tempo de eu me tornar uma diva by Edu Saqueiro. Seja bem-vindo! Oi, Adri, tudo bem? Estou tão feliz por esse nosso encontro. Você sabe que depois que nós conversamos, eu comecei a pensar muito, né? Quando você coloca, você começa a pensar dos encontros como são, né? E eu e você, ao mesmo tempo, já tivemos tão próximos e ao mesmo tempo tão distante, porque tudo a nossa história, eu te conheço desde quando da nossa eterna Berenice Lamônica, que para mim é uma presença Nossa, muito marcante na minha vida. na Berenice faz nossa parte da minha vida. história, da minha carreira, da sua. E então, assim, a única coisa é que você também, que foi uma das pupilas delas, de todas as pupilas dela, eu só não tive a oportunidade de ter você nos meus pincéis, mas o convite já está desde já para quando você quiser ficar uma diva by Eduardo Saqueiro, eu estarei à sua disposição. Vocês estão ouvindo isso, gente? As coisas acontecem duas vezes. A primeira, ó, é aqui dentro, menina. É aqui dentro, menino. É dentro da nossa cabeça. Olha, eu não sabia o que ia acontecer. A gente faz aqui, a gente tem uma conversa que não é preparada, mas sim essa sintonia do céu e de Deus, né, e de Maria. E eu estou muito feliz, sabe, Edu, pela oportunidade de falar com você, pela oportunidade de me tornar uma diva by do Saqueiro, a convite aceito e desejo realizado. E eu quero já começar te perguntando, como surgiu a figura de Hebe Camargo na sua vida? Adri, eu trabalhei no SBT por 18 anos e como qualquer profissional, você tem os seus sonhos, né? E trabalhar na televisão para mim foi um grande sonho. Quando eu quis me tornar um profissional da beleza, eu nunca me vi trabalhando num salão de beleza. Admiro muito esses profissionais que trabalham em salão de beleza, do qual fica esperando o cliente para ver se o cliente vai cortar, se vai pintar o cabelo, o que que vai fazer. Eu gosto mais da coisa pronta, mais da coisa direta. Então, assim, estar na televisão é justamente isso, né? Você sabe disso. Então, assim, você quando apresentava o Fantasia, então já sabia o perfil de maquiagem, o cabelo e tudo mais, entendeu? Então, assim, então eu sempre gostei da produção, eu sempre gostei do glamour. Então, foi por isso que eu me direcionei para ir trabalhar na televisão e do qual deu muito certo, né? Então eu cheguei na televisão, um menino muito novo, que tinha os seus sonhos, que desconhecia algumas celebridades e que depois que foi conhecendo de como funcionava a televisão, eu fui pegando gosto e até me identificar do que realmente eu gostaria de fazer. Se eu gostaria de fazer teledramaturgia, se eu gostaria de fazer jornalismo ou se eu gostaria de fazer a linha de show. E eu passei por O todas essas três entretenimento. etapas dentro da, então, e eu passei por todas essas três etapas na televisão
e que eu mais me identifiquei e que eu mais gostei foi a linha de show de entretenimento. Algumas pessoas, hoje, com 22 anos de carreira, eu costumo dizer que algumas pessoas não eram sonhos na minha vida, mas que entraram na minha vida e que depois realmente acabou realizando uma coisa muito gostosa. E algumas poucas pessoas eram sonhos. E falando dela, essa mulher que está aqui atrás, é que aqui é uma caricatura, Lindo né? esse quadro, Mas, lindo, lindo, exatamente, lindo de e ela viver. foi É. E ela foi um sonho para mim. Ter Hebe Camargo nas minhas mãos, ter construído uma história com Hebe Camargo, para mim foi um grande sonho. Então, assim, você sabe que como funciona a televisão. Quando tem um programa, principalmente linha de show, existem maquiadores e cabeleireiros que eles estão escalados para poder trabalhar na sala, para poder receber os convidados. E eu sempre fui um profissional que eu sempre fiz os convidados da Hebe, mas eu nunca tinha feito a Hebe. Só que o meu desejo era chegar até a Hebe. Eu tinha muito esse desejo. E Então, como que depois de um aconteceu tempo, eu isso? Como comecei. aconteceu isso? Então, eu sabia mais ou menos a hora que a Hebe parava a Mercedes dela na porta do SBT, no estúdio 1. Então, eu ficava na porta da sala da maquiagem. E a Hebe, muito carinhosa, toda vez que ela passava, ela com as unhas vermelhas, que inclusive eu vi que você está de unha vermelha. Eu tô enganado, então. Ela com essas unhas vermelhas, ela fazia assim na minha bochecha, assim, ó. Ela fazia assim, eu gostei dos anéis também, viu? Então ela passava e Algo fazia Web, assim, algo Adri. Web, algo Eu Web. vi, eu vi. Ela passava e fazia assim, oi menininho, e apertava a minha bochecha. Bom, a Hebe sempre teve profissionais de fora. A Hebe nunca utilizou os profissionais do SBT. Se eu não me engano, ela usou profissionais do SBT no passado, mas muito no passado. Eu acho que quando ainda era na Vila Guilherme ainda. O E a, colonial era muito né, de portas abertas para a Hebe. Ela frequentava muito o colonial, né? sim, não, Eu me lembro da e ela época que teve ela ia ao colonial. E ela teve grandes profissionais, a Hebe teve talentos maravilhosos que trabalharam com ela e que eu sou muito admirador. Uma das pessoas que eu sou muito admirador e eu faço muita questão de aplaudir, de aplaudi-lo pelo trabalho dele, é o Ari Persan. O Ari penteava a Hebe como ninguém, uma mão assim que você não tem noção. E eu me inspirava muito nele para quando eu comecei a trabalhar com a Hebe. Bom, a Hebe tinha um profissional que acabou não trabalhando mais com ela e foi quando a Regina de Souza me ligou e falou para mim que as meninas, o que que acontece na verdade? As produtoras, a Janaína, a Fernanda Félix, a Marcela e a Regina, toda vez que tinham festa na casa da Hebe, as meninas se juntavam e mandavam eu produzi-las. Então eu fazia a maquiagem e o cabelo dela. E toda vez que a Hebe que as via, a Hebe falava para elas: "Nossa, como vocês estão lindas!" E elas faziam questão de falar para a Hebe assim, que era um Bem a menino do cara da SBT, Hebe. Bem a é, cara da Hebe. Quando ela e as gostava, meninas falavam. ela elogiava muito, muito, É, muito. e as meninas, Adri, falava para ela que era um menino do SBT chamado Eduardo e que elas sempre faziam comigo. Então, quando teve essa oportunidade de as meninas colocarem um profissional da emissora para fazer a Hebe, a Regina de Souza me ligou e falou assim: "Olha, Edu, eu tenho um negócio para te falar, mas não quero que você conta para ninguém, nem para sua chefia. Nós conseguimos para você um teste com Hebe Camargo." Ah, imagina, quando eu fiquei Ah, sabendo disso, e uau! para guardar esse segredo? E para guardar esse segredo, Colim? E para guardar esse segredo, mas E enfim, a ansiedade, e o tremor, eu já e sou uma pessoa, borboletas no eu já sou estômago. uma, Adri, eu sou uma pessoa totalmente ansioso, eu sofro por ansiedade. Eu sou aquela pessoa que se você chegar para mim e falar, Edu, eu vou te contar um segredo, mas não agora, eu tô na porta da sua casa. E eu sou essa pessoa, né? Bom, enfim, a Regina me falou numa terça-feira, eu ia fazer o teste com a Hebe numa sexta-feira, Colim. E não rolou. Aham. Quando chegou na sexta-feira, foi desmarcado o teste. Óbvio que eu fiquei muito triste. Mas a Regina falou: na segunda-feira a Abby vai fazer com você. Pela primeira vez na minha vida, depois de alguns anos, eu estava dentro do camarim da Abby. Então o que, que eu fiz? Eu tirei os meus melhores produtos, montei uma bancada maravilhosa, porque você sabe que nós maquiadores, um dos nossos
um dos nossos cuidados é montar uma bela de uma bancada para vocês, artistas, Isso, para oferecer o melhor para vocês, né? verdade. Então, assim, isso eu gosto muito de tratar os meus artistas muito bem, né? Então, assim, eu não me limito a um artista, eu não me limito a ser somente um cabeleireiro e um maquiador. Eu posso ser tudo, eu não tenho esse problema, eu gosto de cuidar, eu gosto de ver bem cuidado, né? Bom, quando chegou segunda-feira, eu pela primeira vez dentro do camarim da Hebe, o que acontece? Dona Maria Hebe Camargo me chega pronta, maquiada e penteada. E na época, o seu sobrinho, que hoje é falecido, nós perdemos ele para a Covid, o Cláudio, Cláudio Pessutti, né? Foi uma grande pena. perda. Ele chegou para mim, me entregaram o batom da Hebe e um pozinho e mandaram eu ficar atrás do palco, para quando ela precisasse, eu entrasse para Retocar. retocar, retocar. Claro, menino novo, que o sonho dele era maquiar a Hebe Camargo, naquele primeiro momento, o ego, né, falou muito assim, e eu fiquei muito frustrado, não vou mentir para você, fiquei bem triste mesmo, né? E aí, Desapontado, né? passou. Passou, mas assim, eu falei, já tô perto dela, ela já sabe quem sou eu já sei quem é ela. Então, assim, ok, tá beleza. Quando foi na segunda-feira, aconteceu a mesma coisa. Adri, o Deus nome do fala, céu, Adriana segura Colim, olha coração. só, Adriana Colim entrevista. Então, assim, o que eu quero falar para você é que eu vou abrir meu coração para você. Eu vou contar, em nenhum momento aqui eu vou expor para você realmente toda a verdade, tudo aquilo que realmente naquele momento eu senti. Adri, fiquei triste mais uma vez, né? Fiquei triste mais uma vez e quando foi na. E aí eu pensei comigo, Adri, naquele momento eu fiz assim. Eu não tô Calma, calma, acreditando. Meu, quer segura, saber de uma calma, coisa? segura. Naquele momento que você já tinha feito, você já tinha arrumado a tua bancada maravilhosa, a Hebe veio pronta. No segundo dia, igual. É. Pediu para você retocar. Neste momento, abre o seu coração mesmo. O que que você pensou? Então, eu cheguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu só vou ficar retocando essa mulher. E tipo assim, fiz uma cara de deboche, aquelas coisas todas. Sabe quando você faz um desdém? Eu fiz um desdém. Eu assumo isso, eu confesso isso, Desdenhou. né? Desdenhei. Desdenhei, mas eu fiz assim, mas tá bom, eu também retocador, tô próximo dela, entendeu? E pronto, acabou. Quando foi na terceira segunda-feira, eu nunca vou me esquecer disso, Colinho. Eu não montei bancada para a Hebe. E falei assim, vai chegar com o batonzinho, vai chegar com o pozinho, e eu vou ficar ali, né? Porque eu vou ficar retocador dela mesmo. O que eu fiz? Eu não montei bancada. A Hebe parou a Mercedes dela, eu me lembro como se fosse hoje. Ela chegou com uma jaquetinha rosa que ela tinha, um conjuntinho rosa, que era famosinho esse conjuntinho rosa dela, com óculos Dior rosa na cara. E o cabelo pronto. Eu fiquei na sala de maquiagem, parado na porta, ela passou perto de mim e fez assim: Oi, menininho, hoje eu vou me maquiar com você. Só que eu não tinha montado bancada. Eu peguei minha maleta, só abri a maleta. Ela entrou dentro da sala de maquiagem, da sala dela, Ó, do camarim chegou de dela. frasqueira, né? De frasqueira, que era o tipinho que a gente falava, de maleta Exatamente, curta, né? é. Curta. Você jamais poderia Sim, supor. Foi é. aí que ela falou com você. Foi aí que ela falou comigo, Coli. E foi uma conversa que marcou minha vida, que marcou minha história, tanto na minha carreira quanto na minha vida pessoal. Ela sentou, falou para mim que ela gostava de um olho em V. O que que é um olho em V? É quando a gente faz um Vzinho e puxa para fora, dá uma esfumadinha Ah, para fora. assim, meio para cima. Bom, Não, você vai fazer aí. o seu tá um pouquinho para cima, mas o seu ainda tá um pouquinho oval. O Caidinho, dela, é. ela não gostava desse oval, entendeu? E ela falou para mim assim: e os cílios? Eu gosto que corta em três e molda ele nos meus olhos. Gente, eu quero adotar Claro, isso para mim. Eu quero ver também, porque meu olho é meio caidinho, é, os nossos olhos ex- são meio pequenininhos. Quando a sim, gente sim, ri, ficam é, pequenos, né? Então dá uma sumidinha. exatamente, exatamente. É. E aí, Colim?
eu fui fazer o que ela me pediu, falou que ela gostava de tons pastéis, né? Pastéis, tal, tal. E aí Você eu fui estava falando dos fazer e eu comecei a cílios, você tremer. estava falando dos cílios, Ah, que os cílios não, ela então, gostava cortar cortado os em cílios em três. três, moldar nos olhos, e ela falou que ela tinha, que ela gostava muito dos tons pastéis, né? Bege, entendeu? Então, assim, aí eu fui fazer de acordo com aquilo que ela me pediu. Só que quando eu peguei o pincel, que eu fui encostar no côncavo dela, eu comecei a tremer, mas eu tremia mesmo. Tremia, tremia. Parecia um mal de Parkinson. Parecia um mal de Parkinson. Posso imaginar. Aí, Colin, ela percebeu, ela estava encostada na cadeira, no encosto, ela falou, para tudo. Ela falou, Edu, seu nome, né? Eu falei, é, Hebe. Ela falou assim, Edu, eu já gostei de você, eu vi a sua postura, eu vi quem é você e tudo mais, e eu quero você como meu maquiador. Dri, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sou uma pessoa que eu gosto de colocar para fora tudo aquilo que eu sinto. E principalmente Hebe ainda também se é uma era. alegria, se é uma felicidade, né? E aí eu comecei a chorar. E eu nunca vou me esquecer ela olhar para os meus olhos e falar assim, chorar também não, porque chorar é bem coisa de viado. Ela usou, Parou ela de. usou, ela usou essa frase. Ela usou essa frase. Ela usou essa frase. Adri, ali quebrou o gelo, ali nascia uma grande história Bem, que Hebe. não foi somente de profissional, de um maquiador com a sua cliente. Eu nunca imaginei que a minha história com a Abby fosse chegar aonde chegou. O grau da intimidade que eu tive com a Abby. Chegar aonde eu cheguei com a Abby Camargo, Bom, sabe? A Abby me agora. apresentou, a Abby me... Não, Fala, agora eu quero te interromper, porque assim, é tanta história linda. E eu quero sim, dizer o seguinte: você, Edu, é uma pessoa muito autoral, você é um profissional muito diferenciado. A Hebe sempre foi uma mulher que ditou moda muito glamurosa, muito de brilhos, muito de cores, de personalidade, acolhedora. E assim, e você sempre coloca, você sempre dá um toque, né, nas suas produções. Eu acho que é por isso que você com um grande, você é mais do que um maquiador, né? Maquiador já é um artista, mas você é de fato um artista porque você sempre dá o seu toque, você sempre coloca algo maior, algo mais. E você disse o seguinte, né? Como tudo que você coloca algo mais, essa amizade da Hebe tornou-se, quer dizer, esse trabalho, esse job, tornou-se algo maior, tornou-se uma amizade para a vida, não é isso? E aí eu quero que você conte para a gente de que maneira, como ela entrou na sua vida, como é que você passou a conviver e assim, e o que, que ela te proporcionou? Conta essa história. claro. E então, a partir daí, eu passei a me tornar o maquiador da Abby, que até então, no primeiro começo, eu era somente na emissora. Quando ela tinha as coisas para fazer fora, ela fazia com outros profissionais, até que eu fui conquistando a confiança dela. A confiança ao ponto de deitar dentro da banheira dela, colocar uma toalha na cabeça com um copo de champanhe e pedir para ela me servir. Ai, que Olha, engraçado! Eu posso imaginar. Queria estar é, aí, queria ser uma todas as nossas amiguinha. segundas-feiras, É. todas as nossas segundas-feiras eram muito agradáveis. Hoje, eu fico vendo hoje, com essa força que nós temos hoje, das redes sociais, dos stories e tudo mais, eu falo que se fosse hoje, naquela época, eu fazendo os stories, mostrando para todo mundo a Hebe que eu tive a oportunidade de conhecer, Nossa. a Hebe humana, a Hebe gentil. Aliás, gentil todo mundo sabia, conheceu esse lado dela, mas assim, a Hebe humana. Você sabe que você acabou de Acolhedora, mostrar as orquídeas, acolhedora. acolhedora. Você sabe que você acabou de mostrar lindas orquídeas. Orquídeas Mas é uma das belíssimo, flores preferidas da Hebe. eu Então, sei. quando eu ia para casa da Hebe, quando eu ia para casa da Hebe, tinha um cara que ele tinha uma perua e ele vendia orquídeas próxima da casa da Hebe. E eu parava toda segunda-feira e eu comprava uma orquídea e eu escrevia na folha de caderno, folha de sulfite, eu escrevia assim, ó: Bom dia, dama da TV brasileira.
que hoje o seu dia seja brilhante, que hoje o seu dia seja maravilhoso, e que não sei o que, escrever bem coisa assim. Ela olhava aquele cartão, era muito prazeroso para mim. Ela olhava o cartão, ela lia, ela pegava as orquídeas, ela falava assim, nossa, bem coisa de viado, viu? Mas quando a Hebe, só uma coisa para deixar bem esclarecida, Adri, quando a Hebe colocava assim, bem coisa de viado, não era no pejorativo. Por quê? Não. Quem é gay sabe disso. Não, quem é gay sabe disso. Nós temos um toque a mais. A gente tem um Ela era uma brilho a mulher mais. gay. Então, Eu assim, também me sinto não, assim, e outra uma mulher. coisa, Adri, quem realmente é caprichoso, essas coisas todas, quando eu for servir um café para você na minha casa, eu não vou servir somente com a xicrinha e tudo mais. Eu vou colocar uma linda toalha, eu vou colocar florzinha, eu vou É colocar nesse bolachinha. sentido do É capricho, né? nesse É, sentido, no do capricho, sentido de gostar do glamour, de gostar do que é do bonito, do glamour, artístico. Veja exatamente. bem, Então, a olha, Hebe olha, Edu, eu falei assim, a Hebe era gay. Gente, não é isso que a gente quis dizer aqui. Exatamente o que a gente está querendo dizer é que Hebe era uma mulher que gostava desse mundo colorido e desse mundo artístico e de muita produção e de coisas bonitas e exatamente, com imagina, capricho imagina, a Hebe, a e maioria, todos os delicadeza. profissionais da, a maioria dos profissionais da Hebe, a maioria dos profissionais da Hebe eram nós, eu, Luciana Morim, que foi o figurinista dela, entendeu? E nossa, nós éramos amados por ela e a Hebe sempre gostou, a Hebe sempre foi uma mulher que sempre aplaudiu os gays, sabe assim? Então, assim, e eu me enquadro, né, porque eu Sempre. também sou um. Então, assim, então quando eu falo isso, então não é numa forma pejorativa. E eu também estou colocando isso porque você sabe que hoje também esse poder das redes sociais, daqui a pouquinho vai falar, ai, porque a Hebe. Não, gente, a Hebe amava. Então ela falava no sentido do capricho, de quanto nós gays, fazemos tudo com muito amor, Deixamos entendeu? bem Então, assim, então claro é nesse aqui isso, sentido. É. isso mesmo. E a gente Então, tem assim, sempre um então, artista como vocês para nos é, produzir, um artista bacana, porque que somos nós, né? é. Sem uma equipe que trabalha e principalmente essa pessoa que a gente coloca do nosso ladinho, que é a sua relação com a Hebe sempre, né? Bom, enfim, então aí eu escrevi essas orquídeas e todas as segundas-feiras eu entregava para ela essas orquídeas. Voltando, então assim, então a Ebre abriu a casa, a porta da casa dela para mim. E teve momentos que eu estava deitado na cama da Hebe, assistindo televisão com ela. Então olha para você ver o grau da intimidade. Adri, fui conhecer países que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer na minha vida. Eu fui conhecer, eu assisti espetáculos que a Hebe comprou, que a Hebe fez questão que eu assistisse, porque a Hebe falava. Tinha países que a Hebe falava assim para mim assim, ó, aqui não é de você comprar, aqui é você de conhecer. Aqui você pode comprar. Então, por exemplo, Las Vegas. A Hebe me pagou um passeio porque estar em Las Vegas e não conhecer o Grand Canyon não é estar em Las Vegas. Então, assim, ela fez Claro. questão que eu fosse até o Grand Canyon, que ela fez questão que eu fosse até o Grand Canyon de helicóptero para conhecer. Então, assim, era uma coisa que ela fazia questão. Então, assim, eu assisti todos os circos de Solé de Las Vegas. Então, você imagina, assim, coisas que eu jamais imaginei, coisas que eu jamais passou pela minha cabeça que eu fosse passar por esses espetáculos e que isso, porque ela falava, isso você vai levar para a vida. E é verdade. Roupa, você compra, roupa acaba, roupa gasta, entendeu? Agora, essa coisa de você estar assistindo, ir para Nova York e você não assistir um bom show na Broadway, então, assim, então ela fazia questão de me presentear com isso, sabe? Ela fazia questão que eu tivesse essa cultura, de eu poder falar para as pessoas, eu estive lá, E a entendeu? história da E Cher. conheci. A história da Cher é a história mais louca da face da Terra, porque assim, nós estávamos em Las Vegas e a Abby ficou sabendo que eu era apaixonado pela Cher. E ela fez questão de comprar o ingresso e Abby Camargo foi comigo no show da Cher. E nós estávamos na primeira fileira do show da Cher. Então você imagina, então eu e a Abby do meu lado, a Abby do meu lado, eu esperando a Cher vindo do palco, né? Você espera, é um show, então você espera que a Cher venha do palco. Só que a Claro. Cher, ela vem de trás, pendurada, como se fosse um elevador que deixa ela no palco. Meu Imagina. Você sabe que a Deus. Cher,
para nós que somos gays, você sabe que a Cher é a nossa adoração, né? Você sabe que, tipo assim, Claro, não tem um gay que não fala que gosta da Cher, eu né? E eu sou amo Cher. apaixonado pela Cher. Eu sou Tu apaixonado ama pela Cher. Cher. Então, é. E como também, isso daí é uma outra coisa que eu te conto depois, como também eu era muito apaixonado pela Shakira. Só que o Gugu foi entrevistar a Shakira e a Shakira, ela foi tão assim arrogante que quando eu cheguei em casa, eu quebrei todos os CDs da Shakira. Ô, Edu, Juro por Deus. a gente, a gente é movido a, né, essa história de ídolo, né? Eu digo que ela é minha ídola também, porque assim, a Hebe, ela. Caetano diz que toda unanimidade é burra, o que não existe, né? Muitas pessoas falam, mas Hebe sempre foi e será unanimidade, porque ela era Sim. a própria estrela e nunca foi arrogante em nenhum momento da vida dela com ninguém e nem Então, com Adri, nada. é onde entra agora que eu falo para as pessoas que é assim. Eu fiquei muito triste com o filme da Abby. E eu dei entrevistas Ficamos. falando do filme. Por quê? Porque indiscutível o talento da atriz Andréa Beltrão. Claro. Indiscutível, essa mulher ela dá um show de atuação. Entregaram uma peruca para ela, entregaram um roteiro para ela e ela fez. Só que eu conheço a Abby, eu convivi com a Abby. E eu Deus! soube de alguma. E a Abby me contou algumas histórias. Então, ver algumas cenas do filme e saber que era mentira, que não era a Abby, e aí eu Fake. fui criticado por algum Gente, fake. Muita coisa não fake. condiz com a É. realidade. E alegaram que era É. uma ficção, mas a Hebe não foi Não, e ficção. outra coisa, ai, Hebe mas se não tivesse existiu e isso, existe. mas se não tivesse isso, ai, não venderia, porque não teria graça. Eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe que o filme, ele foi indicado, acho que é o Grammy, né? Se eu não me engano. Se eu não É, me eu acho que sim. engano. É, É. eu Eu não tenho acho, se eu essa não tiver, eu sei que ele informação. foi, eu sei que o filme foi indicado a algum prêmio que eu torci para Andréa Beltrão não ganhar. Olha, eu tive o mesmo, eu entrevistei, falamos aqui, recebi o Marcelo no nosso espaço, um lindo que ele falou para você é sempre sim. E falamos, e eu perguntei para ele. Eu disse assim, Marcelo, ele falou, já sei, Adriana, você quer falar do filme? Porque quem conheceu a Hebe sabe que aquilo absolutamente não existiu. Eu só não saí do filme, do cinema, porque eu falei, não, eu quero ver a minha rainha e vou ver até o final, até para a gente poder ter uma opinião formada e discutir, porque quem sabe em algum momento eles desmentem tudo e falam que, gente, fizemos isso, mas é só para mostrar que ela não era isso, porque Hebe nunca bebeu uísque, Hebe nunca colocou uísque dentro de camarim, Hebe O nunca. Lélio nunca bateu, o Lélio Imagine! nunca E ela chama bateu a na Hebe. Você acha que polícia. a Hebe. Não, e outra coisa, você acha que a Hebe, uma mulher pra frente, você acha que a Hebe, uma mulher do jeito que era, você acha que ela ia permitir que um homem levantasse a Imagina! mão pra ela? Sabe assim? Outra Feminista, coisa, Adri, feminista, não, já outra naquela coisa que não época. teve, e acho que o Marcelo, outra coisa que não teve, eu não sei se o Marcelo teve a oportunidade de falar isso para você, mas se não, aquele incentivo que ela dava para o Marcelo, sabe assim, sabe, de ficar dançando com o Marabu, mostrando um Marcelo que não existe, Que não entendeu? existiu, Marcelo nunca foi. Marcelo sempre foi presente na O vida Marcelo da sempre foi Hebe, uma tinha um pessoa relacionamento discreta, o Marcelo, ótimo. Não, e um é, relacionamento ótimo com a mãe, com o pai, com o com padrasto. todo Uma mundo, pessoa O maravilhosa. Marcelo é um cara muito, Olha, o Marcelo é um cara Edu, muito respeitador. maravilhoso, maravilhoso. Bom, é meu É, amigo. E o outra Marcelo é um cara coisa, encantador. É. a gente tem que falar, né? Mas o entrevistado é você. Continua. Não, é um cara encantador. Então, assim, então quando eu vi essa história do filme, foi quando eu resolvi, eu chamei a Fernanda Félix e falei, Fernanda, eu quero contar o meu segredo. Calma. Poucas pessoas Segura. sabiam. Não, Segura. mas só para Segura.
Não, eu quero entrar, porque assim, você disse aqui, eu até anotei, você falou, É. Adriana, no começo aí da nossa entrevista, se você perdeu, Sim, sim, volta e sim. assista, porque vale muito a pena. Olha que coisa importante agora, bombástico, porque você disse que você se descreveu como um cara ansioso, que se eu tiver que pedir para você guardar um segredo, ou que eu quero te contar um segredo, você já está aqui na porta, e durante tanto tempo você carregou esse segredo que está aqui nesse livro maravilhoso. Eu não estou de vermelho à toa, né? Não tem aqui uma flor à toa, e esse encontro não é à toa. E muito menos esse título maravilhoso, porque eu absolutamente devorei isso aqui, gente. Eu super indico, eu É, super recomendo, porque é um livro maravilhoso. Quem conheceu a Abby sabe com a fidelidade com que foi escrito. E com o título Ela Salvou a Minha Vida. Você, se é. descrevendo ansioso, conseguiu guardar esse segredo. Então, Então, Adri, mas daí foi fácil guardar esse segredo, aí eu vou te falar o conta. porquê. O que talvez me calou por todos esses anos em questão do segredo foi vergonha. Eu senti vergonha, não vou mentir pra você. Então, assim, eu senti vergonha pelo que eu fiz, sabe assim, muita vergonha. Então, eu acho poucas pessoas sabiam, e quando eu vi um filme mais ou menos degrinindo a imagem da Abby, eu falei, eu quero contar. Eu liguei para a Ah, produtora, eu liguei para a produtora da Abby, a Fernanda Félix, que trabalhou com a Abby até o fim da vida da Abby, e falei, Fê, eu quero contar. A Fernanda falou, você quer contar onde? Eu falei, contaria para o Rodrigo Faro. Eu falei, eu cheguei a cogitar. Eu falei para a Fernanda, mas eu teria muita coragem e eu acho que eu me sentiria mais seguro também contando para o Fantástico. Então daria para você ler o livro, então eu fiquei imaginando na minha cabeça o Fantástico fazendo todo o roteiro e colocando e fazendo a história mesmo, né? Poderia ser em 2 episódios, em 3 episódios, entendeu? Então eu acho que seria muito legal. Mas eu tive a sorte, como eu falo, né, na vida, nada é por acaso, tudo acontece na hora certa. Eu tive um anjo na minha vida, chamada Giovanna Donella, que é uma cliente que entrou na minha vida e que, em questão de um mês, ela ficou pesquisando a minha vida pelas redes sociais. E quando ela me contratou pela segunda vez, ela falou para mim que eu deveria ter um livro. E eu falei para ela que meu sonho era ter um livro. Nós temos uma amiga em comum, que é a jornalista, a Renata Rode. Renata Rocha. Eu tinha cogitado para a Renata Roth que eu tinha vontade de lançar esse livro. A Renata chegou a levar a ideia para uma editora que recusou, não quis fazer o livro. Mas tudo bem, eu acho que isso é normal, não era interessante. Talvez assim, um mero maquiador falar isso, entendeu? E tudo mais. Ok, beleza. E aí, essa Giovanna Donella, ela fez todo o trâmite, ela me colocou em ligação com a Andrea Roma, dona da editora Líder, que quando eu sentei com ela e contei a minha história, e eles viram que era uma história real e tudo mais, o livro foi feito em menos de 20 dias. A Renata Rode passou madrugadas pesquisando, conversando com os médicos, conversando com as pessoas próximas, conversando com todo mundo que conviveu e que presenciou tudo isso. E aí o livro saiu. Olha, Edu, ela na Quando, verdade, ela na verdade é muito emocionante. Na verdade, quando ela te salvou duas vezes, né? E aí, e fala. não, agora olhando o que você mostrou na capa, quando o livro foi lançado, quando o livro foi para rodar, para poder fazer, eu tive que tirar o livro para poder colocar em memória do Google, porque assim, o que acontece? A Renata Rode, ela entrou em contato com alguns artistas para que os artistas para quem eu trabalhasse e amigos falassem ao meu respeito, do meu caráter, da minha pessoa. Você vê que tem todo mundo falando, né?
Amanda Françoso, Alcione, Renata Alves, tem muitas celebridades Cici falando ao meu Rego. respeito que conhece o Edu. É. Então, assim, quando eu tirei o livro para colocar em memória ao Gugu, eu não tinha visto ainda o que o Gugu tinha me falado ao meu respeito, do que ele achava de mim, do que ele pensava de mim. E agora, vendo a capa do livro, essa capa, ela foi feita por um grande amigo, por um grande parceiro, que faz Nossa, menos de 20 dias, que foi eu não embora. sei quando que nós vamos para o ar, eu não sei para quando nós vamos para o ar, mas assim, nós perdemos um grande fotógrafo para essa doença que está levando as pessoas, que está matando e as pessoas ainda não estão acreditando nisso e continuam aglomerando e continuam ainda desacreditando. Mas quando a gente perde pessoas próximas, eu perdi minha mãe dia 1º de março para a Covid. Eu perdi o Máximo agora, que é um grande fotógrafo, que foi o que fez a capa do meu livro. Nossa, A grande ideia da Máximo, capa, grande. a ideia da capa foi dele. A ideia da capa foi dele. A Renata Rode, que se dedicou a esse livro E como o ninguém, Cláudio você não tem Besutti, né? E o noção. Cláudio. O Cláudio também perdemos, o Sim, Cláudio. também perdemos o Cláudio também. Então, assim, Adri, quando eu vi que eu estava tendo a oportunidade de eternizar a minha história, fazer com que a minha história ficasse para sempre. E outra coisa, toda a doação do livro, ele vai para o GRAAC. Quando eu tive no GRAAC para conhecer aquelas crianças que lutam diariamente contra o câncer, crianças que mal nasceram, crianças de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e Conheço você vê bem que essa você tem causa e essa casa. e você vê que você tem 30, 40 anos já vivido, e aquela criancinha de 1 mês, de 2 meses, só quer viver, só quer conhecer o que ela veio fazer aqui. Então, assim, então, Adri, quando eu tive a oportunidade de contar a minha história, eu abri meu coração. E eu falei, Mas eu acho e que sabe, você não deve ter vergonha. Você não deve ter vergonha, porque num não, hoje momento como o não, 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 nosso, hoje não, Adri, mas hoje não, hoje eu não tenho mais, hoje eu me sinto muito a orgulhoso, história porque foi, ajuda pessoas. sim, então, mas naquele momento, Adri, naquele momento, eu ainda muito novo, eu sentia vergonha. Hoje eu me orgulho pela minha história. Hoje eu entendo o que, que eu estou fazendo aqui. Hoje eu entendo, hoje eu sei, através dessa história, eu me transformei num ser humano melhor. Através dessa história, eu me tornei um empreendedor. Através dessa Claro. história, eu consigo ajudar as pessoas. Então hoje eu entendo, mas naquele momento eu só sentia vergonha. Então, assim, e outra, você sabe que nós que trabalhamos na televisão, você sabe que nós temos muitas pessoas que torcem a favor, como muitas pessoas que torcem contra. Então, isso também foi uma deixa para aqueles que torciam contra, de fazer os seus maus comentários maldosos. Ah, Mas, mas, tirando tudo isso, eu tive um anjo na minha vida que se chamou Hebe Camargo e que salvou a minha vida. de que forma? Para O que você, aconteceu? para você ver, Conta para todos para nós, você para quem ainda não sabe. Adri, quando você começa, pelo menos eu, tá? E eu percebo que algumas pessoas, você como apresentadora, atriz, você sabe disso. A gente, se você não tomar cuidado, você perde a mão, você perde um pouco o rumo do caminho. Você deixa a vaidade falar mais alto, você deixa o ego falar mais alto. E eu tive um momento da minha vida que eu só viajava Europa, Estados Unidos, ganhando dinheiro, e eu nunca tive uma base familiar. Eu nunca tive, né? Apesar de ter tido uma ótima mãe, a minha mãe, ela dava o amor que ela podia e do jeito que ela recebeu. Era uma mãe muito presente, mas não era uma mãe que me orientava. Minha mãe não sabia quando eu estava doente. Minha mãe não sabia quando eu estava com uma dor, a não ser que realmente fosse uma dor muito forte ao ponto de eu ter que ir para o médico ou tomar alguma medicação. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa do tipo assim: o que, que você quer comprar? O que, que você precisa? Mas nem tudo na vida é dinheiro. Nem tudo na vida é dinheiro compra. E às Não é vezes o que a gente mesmo? só quer é um abraço, é um colo. Então isso os meus pais deixaram um pouco a desejar. Isso Eu meus já pais estava deixaram um assim, pouco a ó, entendeu? desejar. Eu já estava assim, ainda mais nesse momento que a gente quer Então abraço, assim, né? o que que aconteceu, Adri? Eu comecei a perceber
que de todas as viagens internacionais que eu voltava, quando eu descia no aeroporto de Guarulhos, eu não queria voltar para minha realidade. Eu não queria voltar tomando café em copo de requeijão. E com isso, Adri, eu comecei a gastar dinheiro com coisas que não deveria, com coisas que não eram legais, que naquele momento para mim era legal, que para aquele momento para mim era tudo oba-oba, né? Que você bancava festa para amigos, você bancava bebida, você bancava tudo. E chegou um dia, Adri, que eu não soube mais lidar com essa fama. Chegou um dia que eu não soube mais lidar com tudo isso. E eu falei, eu não quero mais isso. E eu tomei duas caixas de remédio calmante, aonde me levou em coma. Eu poderia ter morrido, mas me levou em coma. Eu fui encontrado na minha casa pelo meu irmão, pela minha cunhada, e quando eles viram, eu já estava já a boca espumando, eu já estava no chão, eu já estava. Nós temos um tanto de língua, né, dentro da boca. Eu já tinha a minha língua já estava toda para fora. Eles contam que foi uma cena muito horrível. Foi uma cena muito horrível. Chamaram, chamaram o SAMU para mim. Foi chamado o SAMU, que naquele primeiro momento me levou para um pronto-socorro mais próximo. Olha para você ver como que é Deus. Olha para você ver quando não chega a sua hora. Quando eu cheguei nesse hospital, quem que era a médica plantonista? Era uma médica que era uma cliente minha, que quando ela me viu, ela não acreditou. Meu Era o Deus. plantão dela. Era o plantão dela. Quando a médica me viu, ela virou e falou: Eu não acredito que é o Eduardo. Mas era o Eduardo. Nisso que ela chama, eu fiquei acho que ainda uns 2 dias nesse pronto-socorro. Nisso, ela chama minha família e fala assim: se vocês não tirarem ele daqui, ele vai morrer. Quando ela estava contando isso para minha mãe, a minha cunhada Andréia estava com o meu telefone. Adivinha quem está ligando no meu celular? Hebe Hebe. Camargo. Hebe não sabia o que estava acontecendo. Na cabeça da Hebe, a Hebe achava que era um acidente de automóveis, essa coisa toda. Contaram para Hebe. Aí onde entra um outro anjo na minha vida, chamada Alessandra, secretária da Hebe. Entro em contato com a Alessandra e a Hebe só falou, pediu uma coisa para Alessandra. Eu não sei se você viu o relato da Alessandra no livro. A Claro Hebe que eu. vira e fala assim para Alessandra. A Hebe vira para Alessandra e fala assim: salva o meu menino. Foi a frase que saiu da boca da Hebe. A Alessandra vem para esse hospital com uma UTI, com uma ambulância de UTI, porque eu só podia sair desse hospital com uma ambulância de UTI, e fui levado para um hospital de nível qualificado, um hospital caríssimo. E por lá eu me mantive por algum tempo em coma, onde eu acordo do coma, entubado, escutando um rapaz, que a voz desse rapaz eu tenho até hoje no meu pensamento, eu não sei quem é o rapaz, mas se eu ouvir ele falar, talvez eu me identifique quem seja, o rapaz falando assim para as meninas: eu estou descendo para comprar pastel. Eu me senti, eu me senti uma bela adormecida acordando do seu conto de fada, e eu viro e tento falar que eu queria pastel. Só que eu não conseguia, porque eu estava entubado e tudo mais. Eles perceberam que alguém na UTI Você gesticulou, voltou, você gesticulou essa acordou do coisa. coma. Eu voltei do coma e aí essa pessoa aí vem a junta médica para me desentubar, né, e tudo mais. Me desentubou, me deram aquele tempinho tal, tudo foi quando um médico se apresentou para mim e falou para mim assim: eu quero que você fique bem, eu quero falar para você que tá tudo bem. Eu sou amigo da dona Hebe e ela pediu para salvar você e nós vamos te salvar. Quando o médico falou isso, veio na minha cabeça tudo de novo. Eu lembrei do que eu tinha feito e eu desmaiei. Meu Deus, Edu. É.
E aí eu fiquei durante um bom tempo na UTI e depois eu fui para semi-UTI e depois eu fui para o quarto. Adri, talvez no momento que eu fiz a loucura, já era uma depressão já. Era uma depressão grande, né? Era uma depressão muito A grande. ponto, a ponto de você pensar num suicídio, né? Na verdade, sim, quando eu tomei o remédio, foi para essa intenção. Eu falei, eu não Você quero falou, mais não essa quero vida mais de glamour, acordar. É. eu não quero mais essa vida, eu não quero mais. Tudo aquilo que eu queria, eu tinha conquistado. E depois eu chegou uma hora que eu falei, eu não queria mais. Adri, eu Todo o tinha dois nosso carros importados. respeito. Adri, eu tinha dois carros importados e não tinha eu não tinha uma cama para dormir. Olha isso. Porque eu queria me mostrar para os outros. Não, Você não viver entendeu? para si, Hoje, para ser visto, né? Viver para ser hoje, visto. hoje, com Olha, 40. olha que história mais emblemática, que história, que exemplo isso tudo que você está mostrando aqui, passando, quantas pessoas passam por sentimentos e por coisas estranhas e às vezes têm receio ou não conseguem pedir Não, e ajuda, você se né? preocupar, e você se preocupar, e você se preocupar com o que as pessoas vão achar. Se as pessoas vão te achar mais, se as pessoas vão te achar menos, ou se as pessoas saberem que se você não tem, elas não vão te olhar da maneira que elas querem te olhar, te desvalorizando. Hoje, com 42 anos, com tudo que eu conquistei depois de tudo isso, quanto menos as pessoas souberem da minha vida, é muito melhor. Então, por isso que eu falo para você, quando eu me vi, Adriana, em cima de uma cama, com duas enfermeiras me dando banho, com sonda na cabeça, com sonda no nariz, e minha mãe orando no pé da minha cama, eu cheguei a um momento, era uma segunda-feira, isso eu me recordo, muitas coisas, Adri, apagou. Muitas coisas eu só venho lembrar por conta da Renata Rode, que foi atrás dos médicos, ela foi atrás dos Claro. depoimentos, então muitas coisas eu não lembrava. Ah, quando, quando eu percebi o nível do hospital que eu estava, o nível do tratamento que eu estava tendo, depois de um tempo que eu já estava melhor e tudo mais, eu chamei a Alessandra, a secretária da EB, e falei, Ale, eu queria falar com você. Ela falou o quê? Eu falei, quanto que tá esse hospital? Ela falou, Edu, não se preocupa com isso, a dona Hebe mandou pagar tudo. Eu falei, Adri, Ale, eu preciso saber quanto que tá esse hospital. Edu, fica tranquilo, Ale, eu preciso saber. Bom, só para você saber, quando ela me falou isso, o hospital já estava mais de 150 mil. E na época, hein? Na época, na época, na época. Adriana Colim me deu uma coisa quando eu fiquei sabendo do valor exato, do valor redondo. Eu falei, eu não quero mais ficar aqui. Me chama o médico agora. Não, Edu, eu não quero mais ficar aqui. Me chama o médico agora. Chamaram o diretor do hospital. Eu falei pro diretor do hospital que eu não queria mais ficar ali. Ele falou, mas não é assim. Não tem como. Ele falou, se você quiser ir embora, você vai ter que ter um home care na sua casa. Eu falei, não, tudo bem, eu contrato um home care. Mentira, nem dinheiro eu tinha. Eu menti pro hospital. Para poder Aí, quando ele desonerar, falou, não, para mas poder. é, É. aí ele fez assim, mas o home care você vai ter que contratar aqui do hospital. Eu falei, não, eu trabalho na televisão, eu tenho vários parceiros, que não sei o que, eu tenho vários artistas que podem me Inventou. ajudar, que não sei o que, não sei o que. Inventei. E vim para minha casa. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei na minha casa, eu falei para minha mãe assim: me faça um arroz e feijão e polenta com carne moída. E Ah, que frango e molho delícia. também teve. Minha mãe virou para mim, ela fez assim: eu vou te levantar em 15 dias. Minha mãe me levantou Uau! em 15 dias. Tenho certeza. Mãe pode. E ali, Colim, foi um momento de reflexão, foi um momento de você De saber os encontro erros com que você fez Deus. para você não cometer mais, de você encontro com Deus, de você encontro com você mesmo.
Eu tive muitas pessoas que me ajudaram na parte espiritual, tive pessoas que me levantaram, que não me que naquele momento me abraçaram, você entendeu? E E aí Hebe? foi onde eu me E Hebe? tornei. O que a Hebe te Ah, disse? não, peraí, não. Pois é, olha isso para você ver. Hebe o tempo todo preocupada, Hebe ligando, Hebe sempre prestativa, Hebe sempre presente, entendeu? Ela chegou a te E perguntar por só que você fez isso? Ela te perguntou? perguntou e fez eu jurar para ela que eu nunca mais faria isso. Perguntou e fez eu jurar para nunca que eu nunca mais iria fazer isso. Ela pegou na minha mão, levou no peito dela e falou: "Você jura para mim que você nunca mais vai fazer isso?" E eu jurei para ela. E aí, obviamente, Adri, que hoje eu também entendo, mas na época eu não entendi, eu teve a transição dela para a Rede TV, onde eu fui proibido de ver a Hebe. Proibido. Proibido. Pelo Cláudio Pessutti, que não está aqui mais, mas me proibiu na época. O Cláudio. Hebe mandava colocar meu telefone. Pessutti, exatamente. Ele deletou meu telefone do celular da Hebe. Ahn, era colocado o meu número, a Hebe pedia para uma pessoa colocar meu telefone no telefone dela e ele ia lá e apagava. Naquele momento eu tive ódio dele, naquele momento eu tive raiva dele. Mas eu também entendi o porquê, né? Eu também entendi. Era isso que eu ia te A Hebe perguntar. queria, Teve um porquê isso? talvez medo de que acontecesse de novo, né? Talvez medo que isso acontecesse de novo. Poderia ser. Hoje eu entendo. Naquela época, não, né? E naquela época, a Hebe queria que eu e o Luciano Amorim, que o figurinista dela, fosse com ela para a Rede TV. E o Cláudio podou. O Cláudio cortou isso. Mas eu sou danado, né? Eu sou danado. Eu sou danado. Você viu essa O que parte que no você livro? fez? É claro, Você viu claro, essa eu li parte no livro? tudo, eu li Não. o livro inteiro, eu devorei o livro. A Abby tem uma grande fã, que a Abby já tinha abraçado ela como família. Chama Perpétua. Uma mulher que me adora, que me A ama, que me. Perpetinha. A Perpétua. A Perpétua. Eu ligava para Fernanda Félix e naquela época a Karen, e as meninas, sendo minhas amigas, elas não queriam me contar que o Cláudio tinha proibido. Elas tentavam contornar, porque elas tinham o emprego delas, elas tinham o Cláudio e tinham eu, então elas tentavam contornar isso. Tentava contornar. Liguei para Perpétua e falei: Perpétua, como que você está indo lá para a Rede TV? Ela, um carro vem me buscar, porque assim, a Perpétua sempre teve tratamento VIP, tanto no SBT e como na Rede TV. Eles mandavam um carro pegar a Perpétua. Eu queria muito ver a Hebe, eu estava morrendo A de maior saudade da fã, Hebe. né? Fã número um, fã número zero. Posso ir com você? Posso ir com você? Pode, mas não conta para ninguém. Ela falou: tá bom. Cheguei na Rede TV como um desconhecido, como alguém que foi lá de caravana. Virei para o menino, virei para o menino que cuidava da caravana. Eu falei para ele: moço, posso sentar aqui na frente? Porque assim, eu sou muito apaixonado pela Hebe. Eu sou muito fã da Hebe. Posso sentar aqui Meu na Deus. frente? E você O fez menino falou: isso e pode. aprontou essa surpresa para Fiz, ela. fiz. Quando a Fernanda Félix e quando a Karen me viram na plateia, elas tremiam porque elas não sabiam o que fazer. Não tem o que fazer. Chegaram lá nos fundos e falaram pro Cláudio: a gente tem uma coisa para te contar. O quê? O Edu tá aí. E aí, e a Hebe viu, reconheceu, Entra, falou. entra a Dona Hebe Camargo, entra a Dona Hebe Camargo, começa o programa, começa a falar Entrada sobre, acho que governo, triunfal. começa a falar sobre governo, quando ela vai entrevistar uma pessoa,
eu era o que estava atrás. Quando ela me viu, ela fez assim. Posso imaginar. Parou a gravação. Abby me abraçava, me beijava, ficava encostando assim no meu rosto. Foi quando foi Bem aí. feito essa foto. Foi quando foi feito essa foto. Essa foto aqui talvez você não tá tendo noção. Posso pegar o porta-retrato? Posso pegar? Para te mostrar? Rapidinho, pode? Eu tô, olha, essa Rapidinho. conversa tá tão boa. Vai lá, rapidinho. Peraí, ó, Gente, eu já rapidinho, não rapidinho. sei quantos minutos de programa. Eu não sei, eu já perdi aqui a noção. A gente, Ó, claro que a gente precisa foi quando foi falar, feito e é essa tanto foto. assunto em tão pouco tempo. Ah, que coisa. Foi nesse dia, foi nesse dia que foi o meu encontro com ela. Meu Deus. É uma imagem que a gente vai ter que fazer de encerramento essa imagem, porque que coisa mais E, linda. Ou e seja, aí, Edu, Adri, ah, é, não, não, só para finalizar. E aí foi meu encontro com ela, aonde ela me viu, aonde ela, né? E aí a parte, só para concluir muito rapidinho, passou tudo isso. Fernanda Félix me ligou e fez assim para mim assim: "A Abby morreu no sábado. A Fernanda me ligou na segunda e falou assim: liga pra Abby porque ela quer falar com você." e você conseguiu falar com a Abby? Consegui. E, e aí, quando chegou no sábado, no dia 29 de setembro, eu estava em Campinas fazendo um casamento. Eu recebo uma ligação de uma pessoa da Caras querendo que eu desse um depoimento de como que eu estava me sentindo com a perda da Abby. E eu não sabia que a Abby tinha morrido. Eu liguei para São Paulo para Fernanda Félix e a Fernanda falou: a Abby morreu hoje, agora acho que entre 9 e 9h30 da manhã. 2012. 2012. Então assim, Como Adri, então esquecer? assim, essa mulher ela foi tudo na minha vida. Essa mulher, isso é que nem eu falo, a gente ficaria aqui com um programa de 5, 10 Meu horas, Deus. entendeu? É, é. E você sabe, Edu, quando você coloca esse título, Ela Salvou Minha Vida, eu digo que ela te salvou duas vezes, porque ela te descobriu, né? E responsável por toda a transformação na sua vida, e depois, num segundo momento, salvou novamente. Não só financeiramente, né? Que não é só. Ela sempre foi uma pessoa generosíssima. A gente precisava de vários programas para falar muito dessa Hebe, e eu quero e assim como você, eu quero ser replicador dessa mulher maravilhosa, que para mim é a maior dama do entretenimento mundial, a maior figura, a maior referência que o Brasil, que a gente pode ter e que a gente possa vir a ter, porque como ela, ninguém e nunca mais. E ela salvou duas vezes, porque depois ela ainda te deu a oportunidade e fez você prometer que nunca mais você cometeria aquele ato, E né? nunca E mais. que tudo A na partir vida daí, é aprendizado. e a partir daí eu comecei a ver a vida diferente, eu comecei a ter mais amor pela vida, ter mais amor por mim, ter mais amor pela minha história, ter mais amor por tudo. Pessoas incríveis, eu falo que eu sou um profissional muito bem realizado por ter pessoas que eu ainda trabalho e pessoas para quem eu trabalhei, pessoas que construíram a minha história, que constroem a minha história diariamente. Colin, eu quero deixar uma coisa aqui registrada. Eu acho que na vida é isso, tem que falar em vida, porque depois que morre não Isso, adianta falar. Muitas isso. pessoas me questionaram, muitas pessoas me questionam, hoje muito pouco, mas já me questionaram mais, que eu por ter trabalhado tanto tempo com a Abby, quem que eu via a substituindo? Eu acho que a palavra substituição, eu acho que é uma coisa que não cabe, né? Porque a Hebe escreveu a sua história, Hebe é Hebe, Gugu é Gugu, como outros artistas que fizeram as suas histórias dentro da televisão. Então eu acho que não é substituir. Eu acho que são pessoas que podem vir e dar o segmento pela passagem que essas pessoas deram. Eu acreditei muito um dia, acreditei muito mesmo,
que quem poderia vir e fazer isso seria a Adriane Galisteu. Eu acho que a Adriane Galisteu se perdeu no meio do caminho, então isso jamais aconteceria. Para acontecer isso hoje, teria que ser uma cara que realmente já estivesse na televisão, porém, não fosse também, como eu posso te dizer, que não tivesse os seus vícios, que a televisão dá, que você sabe muito bem disso. Né? A Adriane Galisteu, ela se tornou uma apresentadora, mas ela tem os seus vícios. Eu acho que hoje ela não conseguiria ir no caminho da Hebe. Eu acho que ela se perdeu. Um dia também eu achei que quando a Record contratou a Xuxa, eu achei que a Xuxa poderia ir por esse segmento. E a Xuxa, querendo ser a Ellen, ela também se perdeu no meio do caminho. Eu vejo muito isso em você. Eu vejo a verdade da Hebe em você. Eu vejo a elegância da Hebe em você. Eu vejo seus olhos brilharem como a Hebe brilhava quando a Hebe entrava dentro do palco. Então, assim, pensa nisso. Eu já falei para você, Adriana Colim entrevista. Hoje você está num canal do YouTube. Você tem tudo para dar esse segmento que se perdeu lá atrás e que eu gostaria muito de ver hoje sendo representada por uma mulher como você, Adriana Colim. Isso que eu estou falando para você, não estou puxando sardinha, não. Eu acho que nada na vida é por acaso. Se você for, é que aqui não vai dar tempo da gente falar como foi o nosso encontro. E pela essa paixão que você tem pela Hebe, como eu tenho. Eu acho que você está com a faca e o queijo na mão. Eu acho que é só uma questão de você apresentar isso para uma emissora de TV aberta. Que eu tenho certeza, você é uma mulher elegante, você é uma mulher muito bem vista pela classe artística, você é uma mulher que a gente nunca viu em polêmica, você é uma mulher que a gente nunca viu de blá blá blá. Você é inteligente e você fala com o povo, você fala com a pessoa que está em casa. Hoje falando pelo seu canal do YouTube. Então, hoje você fala com a pessoa que fala pela internet. Mas eu vejo muito você sentado num sofá e dando esse segmento. Edu, eu não sei o que dizer, mas assim, a vida é tudo. Olha só, depois de ouvir tudo isso, da gente se emocionar, de eu ter que terminar e encerrar esse programa, eu te digo o seguinte, meu querido, Deus levanta anjos para falar com a gente. A nossa missão é sagrada. Eu amo me comunicar. Eu amo estar aqui com você e acho que a vida é a arte do encontro mesmo. A gente não está aqui para pagar conta. A gente está aqui para se amar e para ouvir histórias como essas. Lindas, lindas de viver. Obrigada, Edu. Obrigada por tudo que você, pela sua história, por tudo que você falou aqui, pela sua presença. Tudo é uma gracinha e tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E Hebe sempre foi, é e será eternizada nos nossos corações como esta mulher gigante, de coração enorme, que nos salvou a todos e que nos salva, porque sempre teve os maiores valores do mundo e principalmente o amor. Colim, eu vou falar uma coisa para você. Você se expressa com o olhar, você se expressa com as mãos, você se expressa com o coração. Isso é dar um segmento de uma história linda que foi deixada por Maria Hebe Camargo. É isso que está em você. Hebe, pessoal, um beijo no coração de cada um. E olha, vamos fazer aquele gesto mesmo assim, ó, das duas mãos? Vamos fazer? E a gente Vamos, dedica vamos. esse programa a todo esse amor, a maior dama do entretenimento brasileiro e internacional. Então a gente dedica aqui, ó, com esse gesto para você, Hebe.